Bom dia! Mais uma vez, quero pedir licença a você para entrar na sua casa e levar seu café da manhã. Aquele pãozinho quente, aquele café cheiroso. Tô chegando. Vamos tomar café junto essa manhã? Enquanto eu te conto um pouco sobre a palavra de Deus, eu tenho certeza que Ele vai alegrar o seu coração e vai renovar as tuas forças. Hoje é quarta-feira, 16 de agosto de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Salmos 6, a partir do versículo 1 diz assim: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois eu vou desfalecendo. Cura-me, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te e me livra. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, imundo todas as noites na minha cama, de lágrimas encharcar o meu peito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Eu quero falar hoje de medo e de salvação. Há muitas coisas que podem acontecer com um homem de Deus. Davi era um homem singular. Ele era um rei, um profeta e, portanto, um líder espiritual. E o povo esperava muito dele. Sua responsabilidade era grande e ele sabia disso. No entanto, as coisas não estavam indo muito bem com ele. Pelo que se pode ver nos seus próprios escritos, ele estava passando por momentos de agonia. Mas as coisas podiam mudar. Assim cria o grande poeta e cantor de Israel. Muitas vezes não podemos senão ver sombras em nossa vida. As trevas se avizinham e não temos nenhuma perspectiva de como ver a luz no final do túnel. Sentimos as coisas irem de mal a pior e entramos em pânico. Mas aqui no Salmo 6, versículo 4, no Salmo 6, 4 coisas acontecem com Davi. E 4 coisas que podem acontecer com você. 4 coisas que podem acontecer com um cristão sincero. A primeira coisa é, Davi teve medo. Quem de nós nunca teve medo? Davi teve medo da ira divina. Ele orou: Senhor, não me repreendas na tua ira. Ele vai dizer no versículo 6, eu não tenho medo de milhares de povo que tomam posição contra mim. Mas agora ele tinha medo da ira de Deus. E isso pode acontecer com qualquer cristão que tenha um pouco de sensibilidade espiritual. De onde vem o medo da ira de Deus? O medo vem por causa do pecado. Quando nós pecamos, nós ficamos amedrontados. O salário do pecado é a morte. Adão e Eva estavam felizes no jardim do Éden. Então eles cometeram pecado. Mas Deus não tinha abandonado seus filhos e foi procurá-los pela viração do dia, como de costume. Mas eles estavam escondidos. Eu não sei se você que me escuta está escondido por causa de algum pecado. Mas eu quero te falar que o Senhor Jesus manda te chamar essa manhã. Aramancuiaçai. O teu pecado não está oculto, mas o Senhor teu Deus perdoa teus pecados. E Ele te chama à presença dEle. Deus chamou o homem e lhe perguntou: Adão, onde estás? A resposta veio com muitos receios. Ouvi tua voz no jardim, tive medo e me escondi. E agora a gente vê Davi, um homem segundo o coração de Deus, estava com medo de Deus. Não é incrível isso? O homem que possuía muita luz de conhecimento do seu benfeitor agora estava temendo ser repreendido e castigado pela ira do Senhor, como se Deus fosse um vingador.
Mas como podia acontecer isso com Davi? A razão era a mesma de Adão. Ele havia pecado contra Deus e sabia da gravidade do seu pecado. Ele sentia uma profunda convicção de pecado e temia que Deus o castigasse. Ele sabia que a ira de Deus é despertada pelo pecado. Ele sabia que a ira de Deus era manifestada da sua justiça contra o seu pecado. Eu não sei se você tem medo, mas eu quero te dizer uma coisa. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você pode se arrepender dos seus pecados agora, essa manhã. Você pode se arrepender de todo o mal que você tenha feito contra alguém ou contra você mesmo. Deus está disposto a te perdoar. Ele sentia o peso da culpa. E ele temia a repreensão e o castigo do Senhor. Ele foi repreendido por Natã. Ele foi repreendido por sua esposa Mical. Ele foi repreendido por Joabe, o comandante do seu exército. A repreensão humana ele podia suportar, mas tinha medo e grande pavor de ser repreendido e castigado por um Deus irado por causa dos seus pecados. Portanto, ele tinha muitos motivos para orar desse modo. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Mas a grande pergunta é, será que Deus castiga? Isso é verdade? Ele nos pune por causa dos nossos pecados? Será mesmo? O que você acha? Há muitas pessoas nesse mundo que têm medo de Deus. Elas foram ensinadas desde a infância a temer um Deus que fica muito irado quando erramos. E muitos pregadores, para contrapor-se a este sentimento, para consolar os que são assim atribulados, adquirem a fama de populares, pregando que Deus não castiga ninguém, porque é um Deus de amor, é um pai de amor e não castiga seus filhos que cometem erro. Mas eu quero te perguntar, você que está me escutando e é pai e é mãe, você, quando seu filho erra, você castiga ou não ele? Não é que Deus nos castigue, mas é que nós colhemos tudo que nós plantamos. O salário do pecado é a morte, tanto morte espiritual como morte da matéria. Quando desobedecemos a Deus, estamos sujeitos à queda. Mas qual é a verdade sobre isso? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Adão foi punido pelo seu pecado. E a ira de Deus se manifestou quando eles foram expulsos do paraíso. Se Deus não punisse ninguém pelos seus pecados, ainda hoje Adão e Eva estariam no jardim do Éden. Deus castigou o mundo com o dilúvio e destruiu todos os pecadores. Deus castigou Sodoma e Gomorra. A sua ira se manifestou com fogo e enxofre. Deus castigou ao povo de Israel, mandando-os para o exílio assírio e babilônico por causa dos seus muitos pecados e transgressões. Então, por que você acha que você pode errar o tanto que você quiser e Deus não vai te punir? Deus não vai te castigar, mas Ele vai te punir, fazer com que você colha aquilo que você plantou. Precisamos ser obedientes. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Isso não se limita ao Antigo Testamento, porque logo na igreja primitiva a gente vê Ananias e Safira sendo mortos por causa de sua hipocrisia, mentira e roubo. Vemos Herodes sendo morto por causa de sua blasfêmia e orgulho. E podemos ainda adicionar a ira de Deus, que se manifestando nas últimas 7 pragas contra o mundo inteiro por causa dos seus pecados. Davi conhecia a Deus. Ele teve medo de ser castigado por causa dos seus erros, porque ele era um rei teocrático e tinha que ser exemplo de justiça para o povo, além de ter uma grande luz acerca do caráter divino. A Bíblia ensina que quanto mais luz tivermos, maior será a repreensão e o castigo. Lucas 12, 47 e 48. Agora, vamos pregar que Deus não castiga? Enganar o povo com falsas ensinações? Claro que não. O consolo é outro. A esperança se encontra na cruz de Cristo, porque lá o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus Cristo foi castigado por causa dos nossos pecados. Portanto, nós agora temos direito de perdão dos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos e aos pés da cruz nos lançamos, nos limpando, nos lavando
daquilo que nos causava mal e pedindo para que o Espírito Santo entre em nós. Paulo ainda adverte: se vivermos deliberadamente, ou seja, voluntariamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, pela expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Horrível coisa é cair na mão de Deus, diz o livro de Hebreus. Se continuarmos em pecado, estaremos calcando aos pés do Filho de Deus e ultrajando o Espírito Santo da graça. E só podemos esperar que Ele nos castigue. Mas nós devemos viver uma vida sem mácula. Lavar as nossas vestes no sangue de Jesus, porque Ele breve vem buscar a sua igreja. Ele breve vem buscar o seu povo. E eu e você fazemos parte dessa noiva ataviada, que está sendo preparada para as bodas do Cordeiro. Não importa qual tenha sido o seu pecado, não importa qual o tamanho do seu erro, nunca é tarde para recomeçar. Agora mesmo, enquanto você me escuta, você pode se ajoelhar e eu vou orar por você. Se você quer voltar para Jesus ou confessá-lo como seu Salvador pela primeira vez agora, ajoelha onde você estiver. Coloque as mãos sobre o seu coração e repita comigo: Deus, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Me arrependo dos meus pecados e peço ao Senhor que me ajude a ter força para andar em santidade contigo. Pai, em nome de Jesus, eu apresento esse homem e essa mulher que nessa manhã querem ter uma vida diferente. Não é fácil, Deus, viver longe do pecado, mas nós sabemos que nós precisamos nos limpar, nos lavar, para que o Espírito Santo possa agir em nossas vidas. Perdoa-os. Escreve o nome deles no livro da vida. Restaura os sonhos dessa pessoa. Restaura, Pai, a vida emocional, sentimental, espiritual, material dessa pessoa. E faz com que os seus sonhos sejam realizados, com que ela se alegre no Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. E está chegando o grande dia do nosso evento no Teatro Municipal de Paulínia, em São Paulo, dia 26 de agosto. Para você que deseja estar comigo, adquire já o teu convite pelo site www.bilheteriarapida.com. Um abraço.